nesta manhã de sexta-feira, dia de configurarmos o nosso coração com o coração de Jesus. Neste último dia do mês de outubro, a liturgia da palavra nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, último dia do mês de outubro, deste mês missionário, em que poderíamos depois, durante o dia, recordar quais foram os santos que celebramos durante todo o mês de outubro, o mês que nós chamamos também de mês missionário. Neste mês missionário, você cumpriu a missão que o Senhor confiou a você? Neste mês missionário, você foi um verdadeiro missionário? Ou faltou aí alguma coisinha? Talvez seja o dia de podermos fazer, quem sabe, uma avaliação, uma reflexão, se nós estamos realizando de verdade a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Não só fazer, mas fazer com alegria, como diz a passagem, venho com prazer fazer a vossa vontade. Não é só o fazer, mas é fazer com prazer a vontade de Deus. Hoje somos assim surpreendidos com esta página do Evangelho, que exatamente num dia de sábado, Jesus foi convidado por um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição em sua casa. Quem sabe um jantar era o mais comum, né? Um jantar depois de trabalhar o dia e tudo mais, poder jantar. Opa, sábado não era dia de trabalhar, sábado era dia de descanso, e os fariseus, os mestres da lei, cumpriam isso rigorosamente, religiosamente. E exatamente num dia de sábado que eles convidaram Jesus para uma refeição. E ali, enquanto Jesus estava à mesa, e vamos lembrar aqui, queridos ouvintes, que no tempo de Jesus, estar à mesa era só com a família, só com os mais próximos. Sentar-se à mesa era só com quem a gente tinha intimidade. E os fariseus convidaram Jesus. Então a gente pode perceber esta proximidade aí, pelo menos da parte de alguns, não é verdade? Com certeza, entre os mestres da lei ou entre os fariseus ali, tinha alguém que tinha assim uma simpatia por Jesus, com certeza, não é verdade? E Jesus, então, estando à mesa, ali com os fariseus e mestres da lei,
ele observa que tem uma pessoa doente, diz a palavra, um hidrópico, um de barriga inchada, não sei se é a mesma coisa de barriga d'água, né? Mas uma pessoa inchada, barriguda, né? Que estava ali sofrendo. E Jesus, então, quem sabe até para, como se diz, colocar à prova, ou quem sabe para deixar bem claro se realmente eles estavam convidando Jesus, era para essa aproximação, a partir dos seus ensinamentos, ou se era mesmo só para, não sei, não é? Mas Jesus, então, pergunta ali aos mestres, aos fariseus, se a lei dizia que era permitido ou não curar no dia de sábado. E eles ficaram em silêncio, conheciam já Jesus, a sua dinâmica, a missão de Jesus, que era exatamente de curar. E Jesus já tinha feito outras curas em dia de sábado e que já tinha revelado que o homem é senhor também, o que ele é também senhor do sábado. Não é senhor do trabalho, da escravidão, né? Não pode ser escravo do trabalho, mas Jesus diz senhor do trabalho e senhor do sábado. Como eles ficaram em silêncio, Jesus então chamou esse homem, tomou pela mão, aproximou desse homem, né? Tomou pela mão, curou e despediu. Falou, vai embora, vai em paz, agora você está curado. E engraçado que ninguém se manifestou gritando, dizendo que não podia curar em dia de sábado, né? Mas Jesus logo então fez uma outra pergunta, um questionamento, dizendo assim, se algum de vocês tem um filho, ou quem não tem um filho, os animais, quer dizer, esse criado à imagem e semelhança de Deus, um filho, ou se não, os animais. Se você tem um filho ou um animal, e um deles cai num poço, numa cisterna, vocês vão esperar o domingo para tirá-lo da cisterna, do poço, ou vocês vão tirar imediatamente, mesmo que seja em dia de sábado? E lá no versículo 6, finalizando o evangelho, diz assim, e eles não foram capazes de responder a isso. Ficaram calados. Eu colocaria esta página do evangelho assim, o dia que Jesus calou os mestres da lei e os fariseus. Eles eram muito espertos, sempre tinham um questionamento, uma resposta a mais para Jesus. Hoje foi o dia em que Jesus calou os mestres da lei e os fariseus. Queridos ouvintes, fazer o bem sem olhar a quem, sem olhar o dia. Fazer o bem dia de sábado, domingo, durante a semana. É isso que Jesus espera também de cada um de nós, discípulos e missionários. Fazer o bem, mesmo que seja no dia de descanso. Peçamos ao Senhor que nos ajude na nossa caminhada, na nossa missão, finalizando este mês missionário, que Ele nos dê a graça, a bênção da saúde, para podermos continuar a nossa missão, a missão que Ele confiou a cada um de nós. Só assim, com a sua bênção, com a sua graça, poderemos também realizar com fé, com amor, com prazer, aquilo que Ele deseja, eu digo, aquilo que Ele confiou a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.